evangelista João, capítulo 2, versículo 13º a seguir. Diz assim o texto: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai-a daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: Que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isto? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Amém. Este texto é bastante conhecido e eu quero convidar a igreja para nós refletirmos um pouco sobre ele, pois aqui nós encontramos Jesus vencendo um dos mais terríveis inimigos da humanidade, a ira. Nós sabemos que a ira, ela tem provocado um arraso na vida da humanidade. A ira, ela existe desde o princípio, quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, um já se irou contra o outro. E de lá para cá, se você ler a Bíblia, se você ler a história da humanidade, se você observar o comportamento humano, familiar, o comportamento social, em qualquer idade, em qualquer classe social, você perceberá que a ira tem feito um estrago. O dicionário traduz como ira furor breve, raiva, cólera, indignação, contrário de mansidão. Mas pela Bíblia nós sabemos que a ira é muito mais do que isso. A ira, ela é um inimigo íntimo, repentino e destruidor. Íntimo porque a ira é um sentimento. E como um sentimento, ela está na vida do ser humano. É humano irar-se. Máquinas não iram, nem motores, nem associações, nem coisas, nem objetos. Pessoas se iram. E nós sabemos que este inimigo é íntimo porque mora dentro de nós. É um sentimento, está na sua alma, no seu coração. É muito mais fácil vencer um inimigo quando você vê ele à distância, quando você sabe que ele avança. Mas é muito difícil vencer um inimigo que não existe no momento e existe no outro, e dentro de você. A ira, ela aparece de repente, num olhar, uma coisa que você vê, e você já se encontra completamente indignado, transtornado, irado. Ou uma coisa que você ouve, de repente tudo está bem, calmo, tranquilo, mas você ouviu alguma coisa, ou percebeu, e lá está você lidando com este inimigo íntimo, repentino e destruidor. Quantas pessoas já foram vitimadas pela ira? E nesse texto nós encontramos um Jesus irado, zangado, indignado. Homem, Jesus era homem. A Bíblia fala que Deus se ira. A Bíblia fala que Jesus se irou. E nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E nós vamos irar também. Mas nós aprendemos com Jesus que o problema não está na ira, e sim na maneira como nós vamos reagir ou lidar com ela. Quantas pessoas, depois de um breve momento de ira,
marcou a sua vida por toda a eternidade. Quantas pessoas que depois de, como disse o dicionário, ira é um furor breve. Uma coisa que existe no momento e de repente ela já não existe no outro. Mas naquele momento que ela existiu, ela deixa sequelas, às vezes por toda a vida. E às vezes destrói a vida. Nós poderíamos pegar muitos exemplos bíblicos de pessoas que foram destruídas pela ira. Nós encontramos Caim, que no seu momento de ira decidiu matar. Quantos? Todos os dias são vítimas como Caim, decidem matar. Depois vão se arrepender para o resto da vida. Alguns não, mas a maioria se arrepende. Mas neste momento de ira, ele decidiu por matar. Nós vamos encontrar alguém vivendo como Jonas, que no momento de ira, decidiu matar-se, tirar sua própria vida, pediu a morte. Por quê? Irado com uma situação, ele, indignado com a vida, falou para Deus: basta-me de viver, eu quero a morte. Mata-me agora. Tamanha era a sua ira. Nós vamos encontrar pessoas como Nabucodonosor, um governador, um imperador do maior império que o mundo já teve. Veja que eu estou falando de grandes na terra. Caim era filho de um homem que falava com Deus cara a cara. Caim era de uma família divina. Caim tinha muito conhecimento de Deus, mas não conseguiu lidar com a ira. Jonas foi um corajoso profeta de Deus, não conseguiu lidar com a ira, pediu a morte. Nabucodonosor, um símbolo de poder humano. O próprio Deus disse a respeito dele: nunca teve e nunca terá um governo como o seu. Nunca teve um homem tão grande, e nem a terra terá um homem tão grande como ele foi, humanamente falando. No entanto, nós encontramos Nabucodonosor na sua força, se vingando dos fracos. No momento de ira, ele resolveu partir para a vingança. Nós encontramos Naamã, um grande general da Síria, um herói de guerra, um homem culto, um valente, um corajoso. No momento de ira, desistindo de uma grande fé. 4 exemplos. Um que resolveu matar, um que resolveu se matar, um que resolveu vingar-se e o outro que resolveu desistir da fé. Poderíamos aumentar a lista, mas eu encontro aqui 4 comportamentos principais que geralmente a humanidade toma logo após irar-se. É gente que resolve matar, é gente que resolve morrer, é gente que resolve vingar-se e outros que desistem da vingança, mas resolvem desistir de tudo. E nós encontramos na vida de Jesus, apesar de irado, um homem santo, íntegro, belo, como sempre foi, no controle da situação, mesmo numa explosão de ira, de fazer um chicote de cordas e chicotear as pessoas. E fazer o que nós chamaríamos de uma arruaça numa reunião, a ponto de todo mundo falar: mas o que é isso? Quem deu essa autoridade? Está louco? Alguma coisa dessa natureza. No entanto, nós encontramos Jesus no perfeito controle da sua humanidade, lidando com a sua ira. E eu entendo que nós precisamos entender e aprender com Jesus que a ira é um sentimento, portanto, humano. Deus se ira, Jesus se irou, nós podemos nos irar, e até aí não é pecado. A Bíblia fala que nós podemos irar, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26 está dizendo que é possível irar sem pecar, porque é impossível viver sem irar-se. Já que não tem como fugir deste sentimento, deste inimigo, desta doença íntima, repentina, devastadora, é um inimigo que você não sabe quando ele vai atacar. De repente o dia começou às 8 da manhã e às 8h15 você já pode estar completamente transtornado porque você ouviu, viu ou te fizeram alguma coisa sem nenhum aviso prévio. E lá você está subjugado pela ira, dominado por ela. E aí está o pecado. Quando ela te domina, quando ela foge do seu
domínio. Nós vamos encontrar Jesus lidando com a ira. Ele admitiu-se irado, não escondeu. Porque geralmente a pessoa irada, às vezes ela esbraveja dizendo que não está irada. É o primeiro erro que ela comete, não admitir a ira. Porque nós temos às vezes uma cultura ou uma ideia de que irar é pecar, de que irar é fracassar, de que irar é mostrar sinal de fraqueza. E geralmente quando nós pensamos na ira, desistimos logo após ficar irado. Quantas pessoas logo após um breve momento de ira, e se entregam, deixam de reagir ou de agir como deveriam, de dominar a situação, porque só de irar-se ela já se condena. Ela acha que fracassou, que não teve o autocontrole suficiente. Ela acha que como uma cristã ou como um cristão ela não poderia assim proceder. Esquece que isso é humano, que o próprio Jesus e o próprio Deus se ira. Pensa que é pecado, pensa que é fracassado, pensa que deve engolir ou sufocar a ira até ficar como uma panela pronta para explodir. E vai guardando aquilo dentro dela, como se manifestar essa ira fosse um pecado gravíssimo. Nós aprendemos com Jesus que a primeira coisa que nós precisamos fazer é admitir a ira, entender que irar é humano, que a qualquer momento do dia, no trânsito, no trabalho, atendendo o telefone, lidando com os filhos, lidando com os problemas do lar, no relacionamento, marido e mulher, lidando com as circunstâncias da vida, por um motivo ou por outro, por uma causa natural ou por uma causa espiritual. Às vezes o próprio inimigo usa alguém, ou circunstâncias, ou situações, para te ver irado. E uma vez irado, ele sabe que você não vai conseguir lidar com isso, porque grandes homens em toda a história da humanidade não souberam lidar com isso. Foram bem até irar-se. Foram bem até sentirem-se dominados pela ira. Quando isso aconteceu, dali para frente a vida deles acabaram. E a vida de muita gente acaba todos os dias quando eles têm que lidar com este inimigo devastador chamado ira. Apesar de inimigo, nós sabemos que ele é um sentimento e perfeitamente administrável, humano. Jesus, ele viu alguma coisa que os seus olhos humanos não suportaram. Foi para o templo. No templo, para celebrar a Páscoa. Culto santo, reunião solene. O povo de Israel se ajuntava como se fosse uma só pessoa em Jerusalém neste período. As cidades do interior ficavam vazias. Todo mundo em Jerusalém, adorando aquela reunião anual santa. E tinha no templo o pátio dos gentios. Os gentios não poderiam entrar no lugar onde acontecia o culto judaico. Eles poderiam se aproximar, o pátio dos gentios era próximo, e dali eles ouviam a música, dali eles participavam de longe do culto. E ali no pátio dos gentios, tinha aqueles que estavam ali querendo fazer valer a sua fé, atento ao que se cantava, ao que se falava, procurando crescer, procurando aprender. Mas no meio dessas pessoas de boa fé, no meio dessas pessoas que tinham sede de Deus, buscando Deus, lá estavam os cambistas. Gente vendendo boi, ovelha, cambiando dinheiro, trocando moedas. Vinham de toda a região, cada um com o seu dinheiro, e ali precisavam trocar no dinheiro do país para fazer as suas compras. Porque na Páscoa um grande número de animal era imolado, e muita gente vinha de muito longe, e não conseguiam trazer os animais, traziam o dinheiro. E o rico comprava, o pobre era uma boa oportunidade para ganhar um dinheiro. E tinha gente vendendo desde pombinho até boi. E quando Jesus entrou no templo para adorar, como disse aqui o texto, o zelo da tua casa me devora. Quando Jesus entrou no templo para adorar, e ele viu no meio das orações, no meio do louvor, o tilintar das moedas, o mugido, o balido, a gritaria, o converseiro, ovelhas, bois. Ele não suportou aquilo e fez um chicote de cordas, como diz o texto, e começou a expulsar para fora do templo. Expulsar com força. Usar o chicote. Empurrou para fora do templo as pessoas, soltou os bois, as ovelhas, derrubou as mesas, o dinheiro foi para o chão. E quando ele chegou naqueles que tinham pombas,
ele não abriu as gaiolas, ele falou para os donos das pombas: tirai-as daqui. Note que Jesus, quando viu no meio da fé, do louvor, o comércio, o barulho, o lucro, e os sacerdotes cegos para tudo isso, porque eles recebiam comissões daquilo que se vendia no templo, eles sabiam que isso era proibido. Desde o Antigo Testamento está dito que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Sempre teve na história da igreja as pessoas que querem fazer da igreja alguma coisa mais do que igreja. Sempre teve aqueles que querem transformar a igreja em algo mais atrativo, mais iluminado, mais colorido, mais alegre, mais lucrativo. São pessoas que não perdem a oportunidade de ver uma aglomeração para, às vezes, querer promover aquilo que querem, esquecendo que a igreja ela existe para ser dito aquilo que Deus quer. É minha casa, é minha igreja, é o meu templo, é o meu povo. E Jesus, como homem, ele não suportou, ele irou-se, mas veja que tudo que ele expulsou e derrubou e mandou embora poderia ser recolhido novamente. O boi poderia ser facilmente capturado, a ovelha, o dinheiro. Mas as pombas, se ele abrisse as gaiolas e soltasse, elas não poderiam ser recuperadas. Aí ele já estaria vingando-se, causando prejuízo aos donos. E Jesus não deu prejuízo a ninguém. Aquilo que poderia ser facilmente recuperado lá de fora, ele expulsou, colocou para fora do templo e mandou embora. Mas quando chegou nas pombinhas, ele simplesmente pediu para que os donos tirassem elas de lá. Tirai-as daqui. Vão embora com elas. Porque Jesus estava no perfeito controle da sua humanidade. Estava irado? Estava. Estava indignado, estava com cólera, estava com raiva do que estava vendo. Não concordou com nada do que estava acontecendo ali. Podemos ver aqui um Jesus completamente irado. Mas ainda assim nós encontramos que na ira de Jesus é diferente das iras que nós vemos no comportamento humano de hoje. Que as pessoas passam do limite do direito e vão para o território do adversário quando eles se deixam dominar pela ira e começam a manifestar atitudes raivosas, desmedidas, como aconteceu com Nabucodonosor, que partiu para a vingança. Muitas das nossas atitudes de iras são atitudes raivosas, como se fosse uma versão adulta de crianças mimadas. De gente que se vê ferida no seu orgulho, no seu direito, e ele passa por uma vingança, muitas vezes estúpida, contra os outros ou contra ele mesmo. O mais lindo do texto é que ele nos ensina a proteger a nossa própria vida, que a maior vítima do irado é ele mesmo. Aquele que mata, ele acabou de matar-se. Aquele que se mata, ele acabou de tirar todas as oportunidades dele de viver por uma vida eterna. Aquele que se vinga, tirou a causa dele das mãos de Deus. Aquele que desiste da fé, ele saiu do único caminho que ele poderia ser vitorioso na vida. É a pessoa se entregar nos laços da tentação e não lidar com um sentimento que é puramente humano. Procure na sua memória as últimas informações que você ouviu acontecendo na nossa pacata cidade do interior. E você vai ver quantas famílias são destruídas todos os dias numa explosão de ira. É gente matando, é gente suicidando-se, é gente vingando-se, é gente desistindo de tudo, jogando para o ar o lar, o nome, a moral, tudo que construiu a vida inteira num breve momento de ira. Separações, vinganças, destruições sem causas. Porque às vezes, como Jonas, nós estamos preparados para enfrentar grandes inimigos quando a gente vê ele à distância. Eu estou falando de um profeta que teve coragem de, no meio de uma fúria do mar, no meio de um temporal, falar para as pessoas que estavam à sua volta: olha, esse temporal está aqui por minha causa. Vocês querem salvar vossas vidas? Levantai-me e lançai-me ao mar. É preciso coragem para fazer isso. Todo mundo ia morrer. Ele falou: não vai morrer todo mundo não. Quem tem que morrer aqui sou eu. Joga-me no mar. E levantaram ele e jogaram no mar. E Deus mandou um peixe, engoliu ele. E ele foi para o profundo dos mares. Você pode imaginar um homem vivo no ventre de um peixe? Imagine tudo o que um peixe come. E lá está Jonas no estômago do peixe. Corajoso, destemido, orou, clamou a Deus das trevas.
e Deus atendeu a sua oração, devolveu ele na praia, reconheceu que o Senhor reina, Deus fez um grande milagre, está ali Jonas como um grande herói de Deus agora. Mas quando Deus tocou no orgulho ferido dele, ele que venceu o mar, venceu o peixe, venceu o estômago do peixe, as profundezas, as trevas, agora ele fala para Deus: basta, eu quero morrer, tira a minha vida. A segunda coisa que nós aprendemos com Jesus, primeiro, é admitir a ira. A ira, ela tem que ser vivida no momento dela, ela tem que ser administrada, ela não pode fugir do teu controle. Você tem que controlar ela. É um sentimento humano, não tem como evitá-lo. Os seus olhos, de repente, estão nessa direção, e ele olhou para cá e você já está irado. Você está tranquilo, de repente, os seus ouvidos ouviram alguma palavra e você já está irado. Não tem como fugir desse adversário. Não é como Jonas, que teve a oportunidade de avaliar que ele estava fugindo de Deus e que a tempestade não ia passar. Tudo isso era um inimigo distante e ele conseguiu vencer. Mas a ira é um inimigo presente, é um inimigo íntimo, está dentro de nós. Prestes a tomar o controle da vida e a liquidar com ela. Mas como a ira é um sentimento da vida e não é a vida em si, nós precisamos aprender com Jesus como ele fez para irar e não pecar. Como ele lidou com isso? Primeira coisa que eu vejo Jesus fazendo, eu me vejo completamente incapacitado de perceber toda a profundidade deste texto. Mas nós podemos perceber pelo menos algumas coisas. A primeira coisa é que Jesus em nenhum momento falou: não estou nervoso, não estou tranquilo. Como nós fazemos geralmente quando estamos irados, não admitimos. Às vezes os nossos atos, as nossas decisões, o que falamos, o que vivemos, o ódio, o rancor, que é o próximo passo depois da ira, que vai começar a amargar a vida no seu interior, são provas de que nós estávamos e estamos irados, mas preferimos esconder isso dentro do coração e não fazer como Jesus, que manifestou a sua ira e não ficou com vergonha de alguém falar: olha, o Filho de Deus, o Salvador, com um chicote na mão. Por que será? Será que Jesus perdeu a cabeça, perdeu o controle? Será que ele sabe qual será a repercussão dessa sua atitude no seu ministério? Será que ele se esqueceu que isso vai ficar escrito por toda a história da igreja? Jesus não escondeu em nenhum momento isso. Irou-se, mostrou-se irado, apresentou a sua ira e falou por quê. Ele falou: olha, é porque o zelo da tua casa me devora. A minha casa vai ser chamada casa de oração. Os meus olhos não podem suportar isso daqui. Os meus ouvidos estão ouvindo, eu posso ouvir em qualquer lugar do mundo, menos no templo. A fé não pode ser banalizada, a fé não pode ser vendida. O simples não pode ser enganado. E Jesus não suportou essa situação e manifestou a sua ira. No entanto, nós encontramos que ele tinha a correta expressão da ira humana, ou seja, o controle sobre ela. Derrubou tudo aquilo que poderia ser recapturado de novo, aquilo que poderia voltar para os seus donos sem causar nenhum prejuízo. No entanto, as pombinhas ele pediu para que eles tirassem de lá e levassem para fora, porque ele não poderia soltar as pombinhas, porque aí elas voariam e ninguém poderia pegá-las mais. Veja que Jesus, ele foi até um determinado momento, e a prova que ele estava no controle é que ele não cometeu nada, absolutamente nada de irracional. Não havia ali uma manifestação desmedida, como muitas vezes nós manifestamos quando nos deixamos dominar pela ira, porque achamos que a ira assumiu o controle da vida, e esquecemos que a vida tem o controle da ira. A segunda coisa que nós encontramos, Deus falando sobre a ira, é a pergunta. É uma pergunta de Deus para um homem irado: essa tua ira é razoável? Duas lições importantes. Primeiro, admitir a ira. Não adianta esconder, não adianta falar que não estamos, não adianta fugir dela, ela existe. Não tem como evitá-la. O que nós precisamos aprender é controlá-la. Como? Primeiro, admitindo. Segundo, assumindo o controle da vida quando ela se manifestar. Ela não pode mandar mais do que você. Ela não pode ir até além da onde você pode deixar ela ir. Você não pode se entregar. Porque se entregar hoje significa chorar amanhã, e às vezes depois de amanhã, e às vezes a vida inteira. Se nós pudéssemos reunir em um único lugar
todas as pessoas vítimas da ira, marcadas por toda a vida. São pessoas que estão no corredor da morte, são pessoas que estão com prisão perpétua, são pessoas que perderam definitivamente os lares, são pessoas que perderam definitivamente a honra, a moral, tudo porque num breve momento de ira, ele primeiro perdeu o controle da vida, não admitindo e se entregando a ela. Segundo, esqueceu de avaliar as causas da ira. Nós aprendemos com Jesus que a ira perde toda a sua força. A ira perde toda a sua fúria quando você resolve responder a pergunta de Deus: é razoável essa tua ira? Ou seja, quando ela atingir, quando ela aparecer na tua vida, quando ela chegar com fúria total e fazer o teu corpo estremecer, aí você para e pergunta: é razoável essa minha ira? O motivo pelo qual eu estou irando e o comportamento que eu estou tendo justifica? É como se Deus perguntasse para Caim: Caim, é você e teu irmão, qual é o motivo da sua ira? O motivo da minha ira é porque meu irmão fez um culto a Deus e Deus aceitou, e Deus não aceitou o meu. Deus olhou para Caim e falou assim: eu estou vendo que você está irado, tome cuidado, se você continuar assim, você vai ser escravo do seu sentimento. Deus avisou ele ainda antes dele se entregar, antes dele resolver matar. O pecado jaz à porta, e se você ceder, a tua vida será para ele. Não deu ouvido a Deus, atendeu a sua ira do coração e foi lá e matou seu irmão. A pergunta de Deus: é razoável essa tua ira? Vale a pena o que você vai viver depois dessa decisão? Ou se você tivesse dominado ela e tivesse atendido o conselho de Deus: não se ponha o sol sobre a vossa ira. É um furor momentâneo, que se você dominar ele, num próximo passo você não vai atender mais os seus caprichos. O Espírito Santo vai devolver o controle da vida e você vai colocar ela no devido lugar. Eu tenho certeza que Caim viveu uma vida longe de Deus, uma vida miserável, uma vida sofrida. Eu tenho certeza que ele se arrependeu muitas vezes do que fez, como todas as pessoas que são vítimas da ira se arrependem. Todas. Choram amargamente. Desesperadamente as pessoas choram quando se veem vítima dela. No entanto, qualquer pessoa de bem, como um filho de Adão, como um profeta de Deus, como um rei na terra, ou como um grande general, podem ser vítimas. Se eles foram, nós poderemos ser também. A pergunta de Deus: você já avaliou os motivos da sua ira? Por que será que Jonas pediu a morte? Ele havia dito para Deus que ele não queria pregar. Deus falou que ele teria que pregar. Ele falou: eu não vou pregar porque Deus mandou eu pregar que essa cidade vai ser destruída. Se eu pregar e ela se arrepender, aí Deus não vai mais destruir, porque ele é misericordioso, eles vão pedir perdão. Aí Deus não vai mais destruir e as pessoas vão falar que a minha palavra, a palavra do grande profeta Jonas, não se cumpriu. Onde vai minha honra? O meu orgulho ministerial e o meu nome? Foi por isso. Quando ele acabou de pregar, ele se ausentou da cidade e ficou só vendo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele passou por Nínive e falou: 40 dias e ela será destruída, porque a sua malícia chegou diante de Deus. Saiu da cidade, ficou num lugar distante, onde ele poderia ver a cidade, e o povo e o rei da cidade, homens, mulheres e crianças, todo mundo jejuou, pediu perdão a Deus, mais de 120 mil homens, fora mulheres e crianças. E ele estava certo. Deus, quando viu tanta gente pedindo perdão, perdoou e não destruiu ninguém. Ele falou: não falei? Aí, não falei? E agora? Todo mundo falou: olha, o profeta Jonas está falando que Nínive vai ser destruída. Olha a palavra, olha o peso, é o grande profeta de Deus. E agora, como é que eu vou entrar lá agora? Minha palavra não se cumpriu, Deus não destruiu ninguém. Sabe o que Deus perguntou para ele? Falou: Jonas, é razoável essa tua ira? Ou seja, você já parou para pensar se é isso que você quer mesmo? Você quer morrer? Ele estava num lugar distante, onde não tinha cobertura, e Deus fez nascer uma boboreira do lado dele, milagrosamente. Nasceu num instante, cresceu no outro, e fez uma sombra gostosa na cabeça dele. E a brisa soprou da parte de Deus, aquilo refrescou o rosto dele, e diz a Bíblia que ele se alegrou. Aí Deus mandou um bichinho ir lá e picar a boboreira bem no pezinho dela, e ela secou instantaneamente. Aí o sol veio na cabeça de Jonas quente, e ele estava quase desmaiando pelo sol. Ele se irou de novo e ele pediu a morte.
Aí Deus falou assim: é razoável a tua ira? Você não plantou a boboreira, você não fez crescer. Não é nada teu aí. E você pediu a morte por causa da boboreira, e você acha que eu não deveria perdoar uma cidade que chorou, jejuou e pediu perdão, e lá não é a boboreira, lá tem 120 mil homens que se arrependeram com saco e cinza. Queridos, muitas vezes, se nós procurarmos avaliar a ira, nós vamos pisar nela. Porque geralmente não há motivo para ela nos destruir. São caprichos, são manifestações desmedidas de raiva. Quase que uma versão adulta de crianças pirracentas mesmo. É na explosão da ira que acontece a guerra. É um grande homem com o poder na mão, olhando para os fracos e decidindo: mata-se. Que morram. Porque afinal eu estou irado. Como aconteceu com Nabucodonosor. Ele ficou sabendo que 4 jovens não representavam nenhum perigo, mas resolveram desobedecer a sua ordem para adorar uma estátua. Quem são 4 jovens para desrespeitar? Ele poderia ter dito: não são ninguém, largue eles para lá com a sua fé e com o seu Deus. Isso aí não quer dizer nada, não tenho nada a perder com eles. Mas quando ele resolveu vingar-se, ele perdeu muita coisa. Diz que ele perdeu, a primeira coisa que ele perdeu foi o juízo. Ele ficou tão encolerizado, tão furioso, que o seu semblante mudou, e neste momento as decisões não são nada inteligentes. Tomou um monte de decisões tolas que trouxeram prejuízos enormes para a vida dele e para o seu reinado e para a vida dele diante de Deus. A mesma coisa aconteceu com Naamã. Naamã ficou indignado, irado, porque ele queria ser curado da lepra. E ele pensou: eu vou chegar diante do profeta, e ele vai levantar as mãos para os céus, e vai fazer uma oração, e vai passar a mão na minha pele, e eu vou ficar com a pele restaurada, e eu também não vou deixar isso barato, eu vou dar para ele um monte de ouro, um monte de prata, um monte de vestidos preciosos. Eu vou ficar muito feliz porque ele vai me curar, e ele vai ficar muito feliz porque eu vou dar um monte de presente para ele. Mas não deu do jeito que ele queria. Chegou lá, o profeta falou para ele, nem recebeu ele, mandou o servo dele falar: fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele vai ficar curado. E quando ele chegou perto do Jordão, ele viu que o Jordão tinha águas turvas. Não é um rio poluído, mas não era um rio de água cristalina. Ficou indignado e resolveu desistir da fé. Ia voltando para sua casa leproso. Caim decide matar, Jonas decide pedir a morte, Nabucodonosor decide vingar-se, Naamã decide desistir da fé. Até que alguém, não precisou nem Deus, alguém da comitiva dele falou: meu senhor, espera aí. O que o senhor não faria para se ver livre da lepra? É como se eu estivesse perguntando para você: quanto você pagaria para se ver livre de uma lepra total, corpo inteiro? A resposta é: tudo que eu pudesse pagar. O que você não faria para se ver livre disso? Qualquer coisa. Então, por que você está indo embora leproso, se o profeta só pediu para mergulhar 7 vezes no Jordão? Quanto custa mergulhar 7 vezes no Jordão? Nada. A pergunta de Deus para Caim, a pergunta de Deus para Jonas, a pergunta de Deus para Nabucodonosor, a pergunta de Deus para Naamã é a mesma. Essa tua ira é razoável? A resposta não é. Vocês estão se destruindo porque vocês querem deixar ela dominar vocês. Se você parar para pensar, medir, avaliar os resultados de uma pessoa dominada pela ira e os resultados de uma pessoa que domina a ira, como que ele consegue dominá-la? Julgando se ela é razoável. Porque esse Jesus que você encontra aqui fazendo chicotes de corda e batendo em todo mundo, você vai encontrar ele passando por todo tipo de sofrimento. Jesus foi brutalmente injustiçado. Pense em algum sacrifício de Jesus que você tem conhecimento que ele passou. E ele não se irou. Jesus não se irou quando meteram uma coroa de espinho na cabeça dele. Jesus não se irou quando deram um soco nele de mão fechada. Jesus não se irou quando cuspiram nele. Jesus não se irou quando levaram ele pela via dolorosa num escárnio público. Olha, ali que ele deveria se irar, mas ele estava avaliando a causa. É razoável essa tua ira? Aqui era. Por quê? Ele falou: porque o zelo da tua casa me devora. Mas e no outro lugar? Ele falou: não, por esse motivo vale a pena passar. Ele tinha uma causa para passar por aquela ira.
por aquele momento, ou melhor. Por isso não se irou. Como é que alguém não se ira num momento desse em que ele está sendo brutalmente injustiçado e num outro momento em que ninguém ofendeu ele com palavras, só de ver um cenário, ele se ira tanto? Porque Jesus foi um homem que na sua humanidade ele aprendeu a julgar e avaliar a causa da ira. Se nós aprendermos com Jesus a fazer isso, eu tenho certeza que na grande maioria das vezes em que nós explodimos de raiva, se nós pararmos para admitir, não esconder, não guardar ela no coração para não virar um rancor, o rancor vai se transformar numa amargura, a amargura vai se transformar em ódio, e o ódio vai se transformar num sentimento de vingança, e a vingança vai matar. E quando você mata, você morre junto. A ira, ela tem que ser vivida no seu exato momento. É como um alimento. Um alimento é alimento hoje, mas amanhã ele pode ser veneno. Se você comer maionese hoje, você vai falar, é um alimento. Amanhã, ela pode ser um veneno fatal. Quando a Bíblia diz, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, está dizendo, ela aconteceu, admita ela, viva ela, domine ela hoje. Não deixe o sol se pôr, ou seja, não deixe isso virar para o outro dia. Antes de chegar o outro dia, seja qual for a decisão, seja qual for o caminho, você precisa estar no comando dela. Como? Avaliando as causas. Pergunta de Deus para um homem irado: essa tua ira é razoável? Se nós parássemos para perguntar, vale a pena destruir o lar por um breve furor? Quantas vezes uma conversa que começa em tom de paz e 10 minutos depois ela termina em tragédia, na separação, na destruição de um lar? Por quê? Uma palavra provocou a ira e o outro, em vez de dominá-la, em vez de não deixar o sol se pôr, decide naquele momento e aquilo remonta para o resto da vida. A ira assume o controle e foge do controle das pessoas. Depois você encontra com eles alguns dias depois, estão chorando e se arrependendo. Por quê? Em vez de dominarem, foram dominados por ela. Jesus não escondeu, viveu, admitiu, não se preocupou com as aparências, não se preocupou com o que as pessoas poderiam pensar dele com um chicote na mão, expulsando as pessoas, irado. Viveu aquele momento, mas também deixou todo mundo entender que ele tinha o pleno controle dela. Foi até onde ele não deu prejuízo para ninguém. E quando alguém falou, com que autoridade você faz isso? Ele falou, porque o zelo da tua casa me devora. E ele falou do corpo dele, que ele falou, vou destruir o templo e vou reerguê-lo em 3 dias, porque ali era o templo de alvenaria. Agora ele falava da igreja, esse templo que nós estamos vivendo hoje. E o mesmo zelo que ele tinha com aquele templo, hoje ele tem com este templo, que é a nossa vida. E eu entendo que Jesus não suporta ainda hoje ver o templo dele, ou seja, a nossa vida, sendo consumida por motivos que não justificam a sua causa. Por coisas bobas. Todos os dias, no meio do povo de Deus, você encontra gente resolvendo matar, gente resolvendo morrer, gente resolvendo vingar-se, gente resolvendo fugir, desistir da fé. E se nós perguntássemos para ele, como perguntaram para Naamã, o que você faria para ser salvo? Quanto você pagaria para entrar no céu por toda a eternidade? Então, por que desistir se o que Deus te pede é simplesmente para você dominar a sua ira e não deixar o seu ego no comando de tudo? O problema de Caim era a sua vaidade. O problema de Jonas era exatamente a sua posição. Ele queria que a sua palavra profética, o seu ministério, o seu ego prevalecesse. Parece que ele tinha mais prazer em se ver honrado e todo mundo morrendo do que vendo vidas restauradas. Deus perguntou, essa tua ira é razoável? É isso mesmo que você quer? Você quer sofrer para sempre o peso de saber que 120 pessoas morreram por causa da sua vida? É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer acreditado na tua alma? Você já pensou sobre isso, Jonas? Ou é simplesmente uma explosão raivosa de um profeta
que está com o seu ego acima da razão? É isso mesmo que você quer? Desistir da fé? Vingar-se? Entrar por um caminho de morte? Se nós pararmos para refletir 5 minutos, a resposta é não. Nós vamos dizer, não, Senhor, não é isso que eu quero. É isso que me veio na mente quando eu estava irado. Mas eu aprendi com a palavra que nós devemos irar sem pecar. Em Provérbios está escrito que aquele que se ira rapidamente, ele é como uma cidade sem muro. Aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ou seja, uma cidade sem muro na antiguidade é uma cidade que poderia ser saqueada, roubada, destruída a qualquer momento, desprotegida. Ou seja, uma vida que não tem o domínio próprio, que ela não sabe avaliar as causas das decisões que ela vai tomar, que ela é dominada por impulsos. Ela abre a boca pelos impulsos, pela ira, pelas coisas que ela vê, pelas coisas que ela ouve, sem medir as consequências que virão sobre a vida dela no amanhã, é como uma cidade que pode ser facilmente saqueada. E ainda Provérbios 14:17 diz, o que presto se ira, faz loucuras. E ainda Eclesiastes 7:9 diz, não te apresse a irar, a ira abriga no íntimo dos tolos. Mateus 5:22 diz, irar contra o irmão, nós estamos sujeitos a julgamento. Tiago 1:19 diz, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Queridos, Jesus falou, o zelo da tua casa me devora. Este zelo da casa de Deus está dizendo que na casa de Deus, nós precisamos entender que prevalece a vontade de Deus, o jeito de Deus. Não adiantava Caim ficar furioso, Deus não ia ceder à sua fúria, era ele que tinha que se dobrar a Deus. Não adiantava Jonas querer o seu capricho de profeta prevalecendo, ele teria que se moldar. Não adiantou Nabucodonosor usar a sua fúria para se vingar de jovens indefesos, e muito menos de Naamã desistir da fé, ele voltaria leproso. O zelo da casa de Deus, disse a palavra, me devora, me consome. Parece que Jesus estava mais preocupado com a vontade de Deus, a casa de Deus, do que quando ele mesmo era agredido ou injustiçado. Eu me lembro de Moisés se aproximando da sarça que ardia e não se consumia. Era deserto, não era um local reservado para adoração, não se tratava de uma sinagoga, era Moisés sozinho. E Deus fala para ele, tira as sandálias dos seus pés, o lugar que você está é terra santa. Por quê? Porque Deus estava ali. A partir do momento que Deus nos chamou para ser igreja, prevalece a vontade de Deus, o jeito de Deus, a direção de Deus. E se Deus quiser fazer diferente na tua vida do que na minha vida, se Ele quiser fazer diferente na tua vida do que Ele faz na vida do seu irmão do lado, nós não temos que explodir em raiva. Se Deus quiser te atendê-lo hoje e me atender o mês que vem, Deus livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus permitiu Estevão morrer apedrejado. Deus tirou Pedro da prisão, balançando o cárcere, abrindo as portas, e outros ficaram presos. A igreja de Deus está na mão dele, ele faz do jeito dele, é a casa dele. Nós não podemos explodir em raiva como um profeta, como um rei, como um filho, como qualquer coisa que seja, dizendo, os meus olhos não podem ver isso, meu ouvido não pode ouvir aquilo. Porque eu vejo constantemente no meio do povo de Deus, não estou falando daqui, estou falando da história da igreja. Gente matando, gente morrendo, gente vingando, gente desistindo, gente comercializando, gente vendendo. Brincando-se com a fé dos simples. Um comércio. Entra no meio do povo de Deus, dividindo opiniões, colocando um contra o outro, e nós começamos a esbravejar para cá e para lá. É razoável essa ira? Nós vamos deixar agora o costume do mundo, do pátio dos gentios invadir a nossa vida e querermos fazer igual? Jesus disse, a minha casa, ela será chamada casa de oração. Ou seja, a casa de Deus, seja lá no Sinai, no deserto, quer seja debaixo da lona no tabernáculo, quer seja na sofisticação do templo de Salomão, ou num salão, ou numa igreja, ou num barquinho no mar da Galileia, ou debaixo de uma árvore, subindo ou descendo o monte das bem-aventuranças, em qualquer lugar, é casa de oração.
É lugar de nós nos reunirmos, cantarmos, orarmos, ouvirmos a palavra e irmos embora. O púlpito não é palco, a mensagem não é roteiro, a palavra não existe para me agradar e nos agradar, é a vontade de Deus para a nossa vida e compete a nós afinarmos a ela. É com ela que nós vamos aprender a vencer na vida. Se nós não mudarmos ela, ela nos mudará e nos levará a vivermos a estatura de varão perfeito que é Cristo. E é com Cristo que nós vamos aprender a vencer os inimigos difíceis de serem vencidos. Quantas pessoas que numa explosão de ira deixaram Deus? Se arrependerão por toda a eternidade, mas neste breve momento de ira, desistiram da fé. Outros desistiram da vida, outros desistiram da vida dos outros, outros do ministério e assim por diante. Neste texto, curto, porém lindo, em que Jesus parece irreconhecível, se nós olharmos com atenção, nós vamos encontrar ele como um homem vivendo a sua humanidade, não escondendo a sua humanidade. Se Jesus estivesse aqui como Deus, ele não se zangaria, ele não ficaria irado, ele estaria no perfeito controle, porque Deus está acima das coisas da humanidade. Mas como homem vivendo a sua humanidade, não se envergonhando dela, não se envergonhando da sua limitação humana, mas lidando com ela e na unção e na graça de Deus, assumindo o controle da vida e permitindo Deus, através da vida dele, dominar todas as circunstâncias da vida. Amém, irmãos? Eu quero dizer que nós não sabemos o que nós vamos ver, ou ouvir, ou passar no amanhã. Somos humanos, e os nossos olhos podem contemplar, os nossos ouvidos podem ouvir, e nós podemos nos deparar com situações que de repente o seu íntimo vai explodir em ira, e pode te pegar desapercebido, levando a fazer coisas que não devia, quer contra a sua própria vida, quer contra a vida daqueles que você mais ama. Mas tome cuidado, vamos aprender com Jesus. Admita a ira, mas não deixe ela te dominar. Domine ela. Como? Avaliando. É razoável essa tua ira? Ou seja, vale a pena jogar tudo para o ar? Vale a pena destruir? Para atender um capricho raivoso? Para defender uma posição puramente humana, uma vaidade pessoal, vale a pena desistir de tudo? Ou nós vamos tomar uma decisão pela qual nós vamos chorar a vida toda? Se nós respondermos esta pergunta, dificilmente a ira vai nos dominar. Nós vamos dominar ela e vamos entender que na casa de Deus, ou seja, na vida cristã, as coisas não acontecem para agradar os homens, elas acontecem para agradar a Deus. Amém, querido?